Agora sim, pessoal, boa tarde. A gente está começando mais uma AEC Live. Hoje a gente vai falar sobre durabilidade, desempenho e vida útil das edificações. Meu nome é Renato Faria, sou jornalista, editor do portal AEC Web. Hoje eu vou estar mediando aqui, junto com o Cláudio Mitidieri, esse evento, essa conversa que a gente vai ter sobre durabilidade nas edificações, falar um pouquinho de desempenho, falar um pouquinho de norma de desempenho também. Esse evento é uma realização do portal AEC Web, uma correalização aí com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, com o apoio da COSA Consultoria de Comunicação. Hoje a gente está aqui com o Cláudio Mitidieri e mais 4 convidados. Vou apresentar cada um deles e dar uma boa tarde aí para cada um deles. O Cláudio Mitidieri, ele é engenheiro civil, doutor em engenharia de construção civil pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador do Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos do IPT, professor do programa de mestrado profissional em habitação lá do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. A Luciana Oliveira também vai estar aqui com a gente, ela também é do IPT, ela é engenheira civil, doutora em engenharia de construção civil pela Universidade de São Paulo, responsável pelo Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos do IPT, além de ser professora do programa de mestrado profissional em habitação do IPT e do curso de gestão de projetos da Escola Politécnica da USP. A gente também está com a Cíntia Camei, que é arquiteta, diretora da Arco Assessoria em Racionalização Construtiva, representando aí os projetistas de estruturas, né? A Cíntia Camei. O Constantino Bueno Frolin, o Constant, que é arquiteto, ele tem MBA em gestão comercial, mestrando no programa de mestrado profissional em habitação do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ele é diretor técnico da Cerâmica City e diretor de marketing da ANICER, a Associação Nacional da Indústria Cerâmica. E a gente também está aqui com o Marco Sardi, que é engenheiro civil, tem MBA em gestão empresarial, é mestrando no programa de mestrado profissional em habitação do IPT, investidor em Construtex e CEO da Talento Obras Rápidas. Hoje a gente está com os 5 aqui, a gente vai começar a nossa programação de hoje. Queria desejar aí um boa tarde, vou passar um boa tarde rápido aqui para cada um deles. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo em ordem? Tudo certo. Luciana, tudo certo com você? Obrigado pela participação. Tudo certo, Renato, obrigada. Uma boa sorte para todos nós, né? Que a gente tenha um bom evento. Obrigado. Marcos, boa tarde, obrigado pela participação. Olá, Renato, boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação me somar a esse time para um debate e uma apresentação sobre o item tão relevante. Obrigado. Obrigado, Cíntia Camei. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos e aos meus colegas de live aí. Vamos discutir um tema interessante hoje. Obrigado, Cíntia, e obrigado, Constantino Frolini. Constant, tudo bem? Constant, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Renato, boa tarde, Cíntia, Luciana, Cláudio, Marcos, pessoal que está assistindo a gente aí, obrigado pelo convite, agradecer aí, é uma honra estar sempre junto com essa turma aí. Obrigado a todos vocês. E agora, continuando com a nossa programação, eu vou passar a palavra para o Cláudio Mitidieri, que vai fazer uma rápida introdução, e logo depois a gente tem a participação aí de cada um dos nossos convidados. Cláudio, é com você. Obrigado. Ok, Renato. Obrigado. Boa tarde a todos novamente, aos nossos colegas aí que estão nos ouvindo e assistindo. E vocês já perceberam que nós estamos aqui com um time grande, né, para discutir um assunto importante e espinhoso, nas palavras da Cíntia, né, mas é um assunto aí cada vez mais necessário, né, e estamos aqui com os elos todos aí da corrente de produção, né, a Luciana Oliveira, representando aqui a área de tecnologia, o braço tecnológico aí de apoio ao setor, né?
representando o IPT e o Laboratório de Componentes Termos-Construtivos. Temos aqui conosco também a Cíntia Camei, né, representando aqui os projetistas, o Constant, representando aí os fabricantes, né, o Marcos Sarges, representando aí as construtoras e incorporadoras, né. Então, estamos aí com todos os elos da corrente, né, antes de chegar no elo importante lá no final, que é o cliente, né, o usuário da edificação, né. A Luciana vai procurar abordar um pouco aí, inicialmente, os conceitos de durabilidade, de vida útil de projeto, né? Falar um pouquinho de atribuições dos diversos atores, né? E implicações disso na revisão aí da NBR 15575. A Cíntia vai fazer uma abordagem falando um pouco, né, da atribuição do projetista, né, qual o papel do projetista nessa questão toda, né? O projetista ficou com uma incumbência aí, com uma responsabilidade bastante grande, né, com relação à definição aí de durabilidade, de vida útil do projeto. Ela vai abordar um pouco aí no ponto de vista do projetista, né, como especialista que é aí na área de sistemas de vedação vertical, né. O Constant vai fazer uma abordagem inicial com o olhar do fabricante, né? Como que o fabricante pode contribuir nessa questão toda aí de durabilidade, como que pode informar de forma adequada aí o projetista e o construtor nesse processo, né? E o Marcos Sarges representando aí o elo antes do cliente, né? Construtor, incorporador, né? Qual que é a expectativa aí do construtor com relação, né, às informações que vêm de projeto, as informações que vêm dos fabricantes para que possa orientar aí de uma forma mais adequada aí o cliente, né? Então, vamos passar a palavra primeiro para as damas, né, pela ordem, Luciano Oliveira, Cíntia Camei, depois o Constant e depois o Marcos Sarges. Luciana. Luciana, você tem que liberar o microfone. Você falou que era você, o problema vai ser eu. Já estava falando. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Eu acho que é um assunto bastante importante, bastante complexo, e que a gente tem que discutir muito como que a gente evoluir com o assunto durabilidade na construção. Vou começar uma abordagem que eu acho que, trabalhando com o conceito de durabilidade, vida útil de projeto, que é um conceito aí que a gente tem na norma de desempenho, né, na norma NBR 15575. E quando a gente fala em durabilidade, a gente não pode deixar de falar em 3 outros conceitos que estão super relacionados, né? Que é a questão da manutenção, da sustentabilidade e da degradação, que tem a ver aí com o clima, o macroclima, onde aquela edificação está sendo colocada. Então, são conceitos que eles são super interrelacionados. Então, acho que essa é a primeira coisa, que a gente não tem durabilidade sem ter manutenção. Até porque a gente entende, e é o que está na norma, que durabilidade é a capacidade da edificação ou de uma de suas partes de desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas. E, inclusive, às vezes a gente pensa assim, mas aquele edifício lá, ele está obsoleto, mas ainda tem desempenho estrutural. Mas se ele está obsoleto, ele não tem mais, por exemplo, as instalações elétricas, em termos de estética, aquilo não está mais adequado para o usuário, ele também teve uma perda de durabilidade. Então, por quê? Porque parte das funções, parte daquele desempenho foi perdido, né? E do ponto de vista de degradação, se a gente não fizer manutenção, a gente não atende às questões de durabilidade. Então, é um conceito que é bastante atrelado. Outro conceito muito importante que tem na norma é o conceito de vida útil e vida útil de projeto. Eu costumo dizer para os meus alunos,
apesar de eu não sei se a gente pode bater o martelo disso, né? Que durabilidade é aquela exigência qualitativa. Aquilo é durável, aquilo não é durável. Mas como que a gente mensura isso? A gente mensura através da vida útil de projeto, né? Que é a vida útil que foi definida para aquele empreendimento ou para aquela parte da edificação, e a vida útil real, que é aquilo que está acontecendo, a vida útil daquela parte da edificação ou daquela edificação. Então, a gente tem hoje um conceito que está sendo tratado, que é vida útil de projeto, que já está na norma, a vida útil e mais uma inserção de mais um conceito, que é a vida útil de referência, que é aquela vida útil que o fabricante, seja de um produto ou de um sistema, define através de estudos, através de ensaios e através de experiência. Então, acho que são conceitos importantes que a gente precisa entender. Além disso, o Cláudio me pediu para falar em atribuições de cada agente. E eu vou falar disso junto com a questão da revisão da norma. Hoje, uma discussão muito grande que tem é que a norma está muito pendente, né, a responsabilidade do projetista. E, na verdade, todos os agentes têm a sua responsabilidade. Desde os fabricantes, que têm a responsabilidade de definir a vida útil de referência dos seus produtos e informar, orientar instalação e manutenção adequada, os projetistas que precisam ir atrás dessa vida útil e buscar fazer os seus projetos considerando todas essas questões de clima, microclima, informações de vida útil de referência e análise se atende à vida útil definida pelo incorporador, os construtores que precisam construir conforme o projeto e comprar conforme aquilo foi especificado, os usuários que precisam, inclusive, fazer as manutenções para manter aquela parte da edificação, e aí a gente tem todos os gestores e os próprios laboratórios de ensaios, as ICTs, que têm as suas atribuições nesse processo todo, no ciclo de vida de uma edificação. Acho que é isso por enquanto. Espero ter. Acho que agora o Cláudio que está com o microfone desligado. Obrigado, Luciana. Cíntia. Então, Cláudio, primeiro eu gostaria de agradecer aqui na companhia de vocês para discutir um tema importante, né, que é a questão da durabilidade, que é um dos requisitos da norma de desempenho, né, e passar um pouco do que a gente pensa como projetista, né, quer dizer, eu não sou uma representante de todos os projetistas, mas do que pelo menos a gente pensa como escritório, né? O desempenho, a norma de desempenho trouxe esses conceitos, esse conceito de durabilidade, e não à toa ele vem junto com a manutenção, como disse a Luciana, e é um conceito relativamente novo. Eu achei graça que quando eu estava convidando os amigos para assistirem a live, uma colega baiana falou assim, não, isso é muito importante aqui na Bahia, porque aqui tem um salitre que ataca a estrutura. Quer dizer, é a durabilidade, pensando que é a durabilidade estrutural. Não sei, o conceito de muitas coisas que essa norma traz ainda precisa ser muito difundida, né? E na norma, e a norma de desempenho é que eu realmente traduzo como a norma do usuário, né, ela vem trazendo especificações de sistemas, né, não exatamente de um elemento, um componente, mas de como tudo isso se comporta junto, né. Então, no que me pediram para falar, que são sistemas de vedação vertical interno e externo, a gente tem diferentes solicitações, dependendo se ela é uma parede interna, uma parede externa, né? E a parede, ela não é composta só de drywall, bloco, argamassa, ela é composta de todos os materiais que formam o conjunto daquele sistema. Então, a gente precisa, como projetista, ter informações o Constante aqui, ele vai falar sobre a indústria de bloco cerâmico, mas não é só isso, né? No caso de uma vedação vertical, a gente não pode esquecer das argamassas, não pode esquecer
da impermeabilização, não pode esquecer dos revestimentos, tem revestimento aderido, revestimento não aderido. Então, como tudo isso se comporta em todos os requisitos que a gente tem que atender? Porque os requisitos da norma de desempenho, na verdade, se você vai pegando todos eles praticamente querem dizer o quê? Olha, esse sistema, pode ser o sistema de piso, parede, tem que funcionar bem, né? Ele tem que funcionar bem se você atender todos aqueles requisitos lá. Você vai um por um, é bem didático, na verdade. E aí, na questão da durabilidade, desde que a gente entenda o que está projetando, desde que a gente entenda como cada material se comporta, como eles se comportam juntos e que requisitos a gente tem que atender, eu acredito que a gente consiga responder bem à durabilidade e entender muito, a Luciana falou a questão da manutenção, né? Que cada sistema desse vão ter seus prazos de manutenções para poder garantir que aquele sistema funcione bem, né? Pegando as informações de fabricantes, especificando o procedimento de execução daqueles sistemas, no nosso caso de vedação vertical, né? Mas pode ser de qualquer outra coisa, né? E sendo bem executado também, né? Porque você tendo uma execução falha, você também vai ter problemas de desempenho. E, em consequência disso, a durabilidade fica comprometida. Então, se tudo isso funcionar, a gente consegue entender direitinho o que é a manutenção, né? O que é a garantia, né? São coisas também que são conceitos que a gente tem que trabalhar bem. É muito engraçado quando a gente fala desse termo garantia, manutenção, e como isso é difícil da gente aplicar em edificações, e a gente é tão familiarizado com isso quando a gente compra um bem de consumo, tipo um carro, um celular. Todo mundo sabe qual é a garantia do carro, as manutenções que você tem que fazer, se você não fizer manutenção, você perde a garantia. Enfim, são conceitos que, para a gente, na nossa área, ainda são novos, né? Então, é claro que, apesar dessa colega ter falado da corrosão de estrutura e durabilidade fica no imaginário que é isso, não, a gente tem durabilidade para todos os sistemas, porque a edificação, essa norma trouxe essa ideia de performance, né, de desempenho mesmo do todo, né? Então, cada sistema vai ter a sua durabilidade. É muito difícil hoje em dia falar sobre isso, porque ainda faltam muitas informações, já melhorou muito desde que a norma foi publicada, né? Logo depois da publicação da norma, a gente não tinha informação quase nenhuma, mas a gente está galgando. E eu acho isso importante, porque com essas informações todas, a gente está fazendo com que o nosso setor fique cada vez mais profissional, e isso é muito importante, né? Ele vai ficando cada vez mais formal, as responsabilidades cada vez mais definidas, né? Antigamente era uma coisa muito indefinida, até o arquiteto especifica uma coisa, mas qual a responsabilidade dele em cima de qualquer coisa? Podia ser até uma cerâmica que está especificando se ela tem, como é que é, ela é para esse tipo de uso, coeficiente de atrito, quer dizer, você fazer uma especificação não só pela estética, mas também pelas características técnicas do material, né? Então, é isso. Em termos de projeto, sendo muito rapidinha, porque me pediram para ser muito concisa, é isso. Obrigado. Nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco mais entre a gente e com a participação aí dos colegas aí que estão aí nos ouvindo e assistindo também, que tem a liberdade aí para encaminhar suas questões e ponderações, né? Vamos passar para as palavras iniciais aí do Constant, né? Falando um pouquinho aí da visão do fabricante, né? Constant? Boa tarde, pessoal. Claro, primeiro, como todo mundo agradeceu, eu não podia deixar também, vou agradecer todo mundo o convite. Eu sempre fico honrado e feliz de receber o convite de vocês para qualquer coisa, até para tomar um café, principalmente para tomar um café. Principalmente para tomar um café, né? Mas vamos lá. Me deram uma missãozinha meio complicada para falar rápido. Vou tentar ser rápido no que me consta dessa parte do produto, tá? Bom,
Primeira coisa que acho que é importante a gente avaliar é que produto é diferente de sistema. Produto e componentes são diferentes de sistema, porque o que chega de demanda para nós é o quanto que a gente atende os sistemas, mas na verdade o produto atende o sistema, e não é isso. O produto é um componente, é um pedaço de um sistema, seja ele hidrossanitário, seja ele de uma alvenaria, seja independente de estrutura, ele é um componente, que ele faz parte daquilo ali, ele faz parte de um todo, e tem uma confusão muito grande, e não só para como Cerâmica City, mas como Unicer também. Essa é uma demanda muito recorrente que a gente recebe do mercado, essa confusão do que é um, o que é outro. E o que é importante você avaliar do produto para saber se ele vai atender dentro do sistema. Eu fiz uma colinha aqui para não perder também, que é bastante coisa, tá? Mas, basicamente, com relação ao produto, quando você pega, você tem que entender qual é a caracterização do sistema. Então, você tem que pedir para o teu fornecedor, o produto dele está sendo caracterizado dentro do sistema construtivo. O exemplo nosso, alvenaria, bloco cerâmico, tá? Qual é a característica daquela parede, como é que ela foi conformada, qual o tipo do bloco, qual o tipo de argamassa de assentamento, qual os tipos de revestimento, se ele tem uma caixilharia, quais são as interfaces em estrutura, você tem que caracterizar, dar isso pronto para o projetista e para o cara que vai executar essa obra bem bonitinho para ele garantir esse desempenho. Independentemente do quesito de desempenho que for, todos os quesitos eu como fabricante tenho que fornecer quais são os meios para você atender esses requisitos, tá? Para a gente, na hora que faz uma avaliação disso daí de produto, uma coisa boa, uma coisa interessante é olhar se aquele produto tem um selo de qualidade. Basicamente, na construção civil tem um muito importante que é o PSQ. Esse produto tem PSQ, esse produto não tem PSQ, já é um avanço muito grande na construção civil brasileira. Não estou falando do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um país diferente, funciona diferente, o estado funciona diferente do resto do Brasil. Mas como Brasil, hoje o PSQ ainda não é um diferencial no produto, então a minha sugestão para o brasileiro é que dá uma checada se o produto que você está comprando tem PSQ ou tem um selo de qualidade ou a caracterização do seu produto, tá? Para vocês, esse é o primeiro passo para saber se você vai atender ou não um quesito de durabilidade, tá? Aí, quando nós produtores vai checar, a gente faz pelo menos 3 perguntas que eu vou entrar um pouquinho na seara que a Luciana comentou, tá? Qual é a função do sistema que eu vou estar empregado, tá? Que tipo de atividade vai ser feito naquela edificação que o meu sistema, o meu produto vai estar empregado e qual vai ser a condição que ele vai estar exposto, ou seja, a área, o ambiente dele. Então, nisso daí eu tenho que também fazer uma avaliação criteriosa dentro e análises, ensaios, para saber como é que o meu produto, o meu sistema vai se comportar. Tá? Basicamente, vou falar agora do bloco cerâmico, como é que a gente checa se ele vai atender ou não. Tá? Ele tem que verificar quais são as normas relacionadas, bloco cerâmico 15270, tá? Se ele atende a 15270 ou não atende o 15270, uma comprovação se o componente, se o produto que eu estou comprando, se o bloco ou argamassa, ela tem os ensaios de durabilidade necessários ali dentro do sistema, ou seja, vou montar uma parede, vou testar uma parede, vou ver quais são as características dessa parede, para daí passar para o projetista, tá? E sem mais nem menos, aplicação disso daí. Como é que você vai construir isso daí na obra? Se ele vai construir igual aquilo que foi ensaiado, ele vai construir diferente. Ele vai fazer junta preenchida ou não vai fazer junta só sem junta preenchida? Então tem tudo isso daí que ele tem que avaliar. E como é que o fornecedor faz isso? Ele faz isso através ou de um catálogo, um manual, mas ele tem que, de alguma maneira, ele tem que pegar, mostrar para o cliente dele, para o projetista, quais são as características do produto e do sistema e do produto dele empregado no sistema. Tá? Se não fizer isso, se o fornecedor não fizer isso, você acaba perdendo, você não vai ter garantia nenhuma de que aquele produto ou aquele sistema vai ter a durabilidade ou a confiabilidade que você espera, né? Então, isso é importante. Espero que eu vou tentar não me alongar muito mais, tá? Basicamente, só para finalizar aqui, o que o fornecedor precisa passar? Os dados do produto, seja ele por um catálogo manual, a comprovação através de relatório ou ensaio, tá? O PSQ te ajuda em alguns pontos disso, e ter uma assessoria correta da aplicação desse produto, tá?
olhando basicamente disso. Só um comentário que eu queria fazer em cima da Luciana. A Luciana falou um monte de coisa que é real. Mas eu acho que é o seguinte, a gente ainda não teve tempo suficiente com o olhar de durabilidade para saber como é que as nossas edificações vão se comportar. Então a gente está passando por um processo ainda. A gente está a construção civil de maneira geral está passando um processo. Alguns têm mais dados, outros menos, mas a gente não teve tempo, desde que a norma foi entrada em vigor, de olhar as edificações com esse olhar de durabilidade. Então, acho que isso que confunde um pouco, e a gente está aprendendo a lidar com isso, em cima disso daí. Eu termino minha fala dando pitaco aqui da minha professora Luciana. Ok, Constão, obrigado. Passar a palavra para o Marco Sarge, que vai falar um pouquinho aí das expectativas, né, do construtor com relação às informações a respeito de durabilidade e vida útil. Pois não, Marcos? Olá, boa tarde. Também saudar todo mundo. É uma satisfação estar aqui participando com vocês. É engraçado que nesse mundo online, enquanto a gente está falando, o pessoal já está mandando WhatsApp aqui para mim, né? Eu vou até recomendar. Passa aí para o seminário as perguntas. Não adianta passar por WhatsApp, vocês me tiram a atenção, eu fico dando risada aqui, né? É complicado. E um abraço para vocês aí. Não vou nomear todos, porque senão eu vou ser injusto. Olha só, é muito bacana, né, esse evento, e é um desafio falar na frequência de vocês, mas eu aceito o desafio na função de construtor, né? Porque meio que vai resumir, eu quero crer, o que vocês colocaram. Porque, por exemplo, o que o cliente espera? O que é necessário para a gente ter um bom atendimento ao cliente? Da parte do fornecedor, como o Constan falou, eu preciso saber a caracterização do produto ou desse sistema, né? Se atende requisitos de desempenho, e são eles térmico, acústico, como vai se dar a manutenção? A gente hoje está dando enfoque nos blocos, na alvenaria, mas existem diversos outros componentes, como comentado aí pela Cíntia e pela Luciana. Como que vai funcionar esse produto? A fala final aí do Constan, né? E as características estéticas também desse componente e da construção como um todo. Na sequência, como construtor, o que a gente precisa dos projetistas para passar para os usuários, para os clientes finais? A definição da vida útil de projeto de cada sistema, como bem colocou e bem conceitou a doutora Luciana. A gente também precisa das especificações relativas à manutenção periódica, né? Como vai ser a operação desse edifício, essas informações têm que ser detalhadas, inclusive, para formar a documentação que acompanha a entrega da obra ou da unidade, tá certo? Do contratante ou do incorporador da construção, né? Ele tem que nos passar a identificação dos riscos previsíveis. Por exemplo, providenciar e divulgar os estudos técnicos ou aos diferentes projetistas, por exemplo, relacionados aos aterros sanitários, se há ou não contaminação e riscos ambientais. Aqui, então, eu trago para a mesa também a visão do incorporador ou contratante, né? Outra questão da parte nossa, como construtor, a gente precisa ter dados e treinamentos sobre a vistoria da unidade e das áreas comuns para os clientes na oportunidade da entrega, né? A gente vai tem esse período que você tem a venda das unidades, no caso de incorporação mobiliária, ou tem a questão da contratação, no caso de obras convencionais, e você tem um hiato aí, nem sempre tem um acompanhamento, né? Você tem um hiato que na sequência você vai entregar para o seu cliente. Ele precisa ser qualificado e a gente precisa dessas informações. A gente vai explicar como funciona o manual do usuário, como se dá o comissionamento, seja das áreas comuns ou de equipamentos e sistemas em obras industriais. E a atuação na eventualidade de uma assistência técnica, como é que a gente vai atender. Para o usuário em si, as informações que ele precisa praticar. Ele tem que ter conhecimento mínimo e adoção de medidas de conservação e manutenção, que são previstas nos manuais. Os manuais vão compilar as informações geradas aí pelos projetistas, pelos fabricantes e pelo meio técnico, né? Ele tem que seguir essas orientações mínimas para os processos de reforma ou de adaptação das unidades. Olha, a gente até sabe, os manuais prevêem, alertam que para fazer a reforma tem que seguir legislação, pode dar problema para a pessoa que está fazendo a reforma do apartamento e eventualmente até para o síndico. Então tem que seguir as normas que estão lá nos manuais, tem que ter esse conhecimento. Outra coisa também é a noção e também o conhecimento, né, desse usuário sobre o conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida útil da edificação, para conservar ou mesmo recuperar a sua capacidade funcional. E cuidados, enfim, para não perder essa garantia, né, Cláudio? Eu acho que
Esse é o grande mote aí, da visão aí, resumindo as outras partes operantes, que formam os componentes e sistemas para a gente ter durabilidade na construção. Muito bom. Ok, Marcos. Passamos aí essa fase inicial, né, onde cada um de vocês fez uma abordagem inicial, né? Vamos passar agora para um debate, né, Renato? Isso, Renato, a gente está lembrando para o nosso público aqui, incentivando a mandar as perguntas aqui. A gente vai começar agora uma rodada de perguntas para os nossos convidados, para os nossos participantes. E lembrando, só incentivando, mandem as perguntas para a gente para participar da conversa, participar do debate aqui, porque a gente vai fazer e vai direcionar as perguntas aqui para os nossos convidados. Cláudio, vamos começar então? Vamos. Vou fazer uma rodada aqui rápida, né, de aquecimento, né? Tentando trazer um pouco essa discussão para a prática nossa aí do dia a dia, né? Porque a gente às vezes fala em durabilidade, em vida útil de projeto, parece algo assim muito distante, né? E muito difícil da gente praticar, né? Então eu gostaria de ouvir um pouco a Luciana e na sequência os demais colegas, né? A Luciana tentando abordar um pouco, Luciana, como que na prática, né, a gente pode avaliar ou ter parâmetros de durabilidade de produtos e sistemas, né? A gente sabe que a gente já tem muita coisa desenvolvida, estudos já realizados, muita coisa já implantada no SINAT, inclusive, né, para produtos inovadores, né, que podem ir alimentando isso. Então, eu gostaria de ouvir um pouco da Luciana essa questão de como trazer para a prática essa avaliação, né? Em seguida, eu coloco as questões aí para a Cíntia, para o Constant e para o Marcos. Luciana. Cláudio, eu vou dar um pouquinho o exemplo de como a gente atua no nosso laboratório no IPT, né? Que a gente pode olhar escala sistema, mas a gente pode olhar também escala produto, componente. Então, depende muito da demanda do cliente. Mas, basicamente, quando a gente faz análise de durabilidade, como eu falei anteriormente, ele é um requisito complexo. Então, a gente tem que... são diversas atividades para fazer análise de durabilidade, não é um único ensaio. Então, eu costumo dizer que, para um sistema inovador, por exemplo, a gente tem pelo menos 6 grandes etapas para fazer análise de durabilidade. A primeira delas é a análise de projetos, para ver se esses projetos atendem alguma normalização existente, alguma regulamentação existente, como uma diretriz SINAT, ou um código de obras, ou um código de corpo de bombeiros, olhar experiências anteriores e olhar soluções construtivas. Então, a primeira parte é a análise de projetos. Depois, ensaiar cada um desses componentes, como o Constant falou, quer dizer, se eu estou falando numa alvenaria, eu tenho diversos componentes. Se eu estou falando no steel frame, eu tenho diversos componentes. Então, quais são as características físicas e mecânicas desses componentes e fazer ensaios de envelhecimento acelerado nesses componentes, para avaliar como eles se comportam nesses ensaios de envelhecimento acelerado. Óbvio que grande parte desses ensaios a gente ainda não tem método, não tem critério, então para cada um deles a gente faz alguns estudos à parte. Então eu tenho, depois dessa etapa de ensaios de caracterização, olhando para os componentes, aí nós vamos olhar para o ensaio de desempenho do sistema, né? Então a gente faz alguns ensaios como avaliar a ação de calor de choque térmico, até alguma coisa de estanqueidade, depende muito do sistema. Depois um acompanhamento da execução para ver se aquelas soluções de projeto efetivamente são viáveis de serem feitos, têm uma certa viabilidade, vão ter condições de terem uma manutenção e etc. Então, normalmente a gente faz um protótipo daquela solução para fazer em escala real, não só em escala laboratório, e aquele protótipo colocar para envelhecer, né? E aí a gente acompanhar envelhecimento natural.
Ainda a gente faz junto um acompanhamento do manual técnico daquele sistema para ver como que é orientado fazer manutenção, como precisa fazer limpeza, frequências, etc., como faz a interface desse sistema avaliado com outros sistemas convencionais de edificação. E, por último, um acompanhamento em escala real mesmo, de unidades em construção e unidades em uso. Então, só para vocês saberem, a gente tem DATECs, que a gente tirou, né, que são esses documentos que atestam a inovação de um produto, que foram emitidos em 2014. Aquela obra que foi objeto de avaliação para a publicação do DATEC, a gente a cada ano volta lá, porque aquela obra não é mais obra, são unidades em uso, cujo comportamento está sendo efetivamente testado, né? Então, esse acompanhamento no uso. Então, a análise de durabilidade, ela tem essas 6 grandes etapas: projeto, ensaio de caracterização, ensaio de desempenho, acompanhamento da execução, um olhar para o manual e um olhar para um empreendimento, para obras reais em escala real. Ok. O que eu acho importante, né, é dizer que não é algo intangível, né? A gente consegue estabelecer parâmetros, né? Consegue identificar quais são os fatores de degradação do produto, e para esses fatores a gente consegue associar análises, consegue associar ensaios, verificações, né? Inclusive de ordem prática, né? Para analisar o comportamento de forma isolada e de forma conjunta desses produtos todos, né? Então, é algo que a gente tem muito ainda a construir, mas não é algo intangível, é algo que a gente pode realmente trazer parâmetros, né? Queria explorar um pouco com a Cíntia e com o Constant uma questão também de trazer isso para a prática, né? O Constant abordou a questão aí de uso de produtos, né? Não necessariamente só que tem um PSQ, mas o importante é o seguinte, é usar produtos em conformidade com as normas técnicas, né? Qualquer que seja o produto, né? Que esteja em conformidade com as normas técnicas, né? Isso é uma forma da gente dizer que está, de alguma forma, projetando com durabilidade. Quando tem normas de procedimento, de projeto e execução, né, de elementos construtivos ou de sistemas, né, também é importante seguir esse caminho, né, que é uma forma de demonstrar que está sendo adotada uma prática adequada aí de projeto e execução. E um caminho interessante para isso, né, é a própria elaboração de normas, né? Então, eu queria explorar um pouco com a Cíntia e com o Constant, a Cíntia que está coordenando aí a elaboração da norma de projeto e execução de alvenaria sem função estrutural, né? E o Constant também, que participa lá do grupo e é um dos relatores, né? Dessa norma, né? Explorar um pouco com eles como que isso pode se dar na prática, né? Será que pode colocar na norma? Será que a norma pode trazer orientações para o projetista, para o fabricante, com relação aos aspectos aí de durabilidade, de procedimentos de manutenção? Então, Cláudio, a gente discutiu muito essa questão da durabilidade, vai colocar ou não vai colocar na norma de alvenaria sem função estrutural, porque, na verdade, essa norma é específica da alvenaria e não do sistema. E a durabilidade é do sistema, né? Então, isso está em aberto ainda, a gente vai amadurecer durante as reuniões e discussões, né? Porque, vamos lá, se tudo isso que vocês fazem no IPT, por exemplo, para definir durabilidade dos componentes, né, e de sistemas, fosse uma realidade com todos os sistemas e todos os componentes que a gente pode usar na construção civil, a gente teria outro pequeno problema, que são as interfaces, né? Porque eu posso ter, na hora que eu analiso um sistema de parede, por exemplo, eu estou analisando uma parede
a parede, posso pensar numa parede cega que eu não tenho nenhuma abertura, mas na hora que eu penso que eu vou ter uma janela, uma porta, eu vou colocar elétrica lá dentro, eu tenho, se for um sistema, como disse a Luciana, inovador, eu vou ter talvez um isolante. Então, tudo isso a gente tem que pensar. A parede vai ter alguma coisa encostada nela. Muitas questões vêm aí, porque essas interfaces, como se dá? Uma coisa bem simples aí, que só para não complicar e a gente pensar em sistemas inovadores, a instalação de uma esquadria que está em qualquer casa, em qualquer tipo de habitação, né? Se a esquadria for mal instalada, se ela não tiver garantindo uma estanquidade ali, eu vou ter uma entrada de água que vai comprometer completamente a durabilidade dessa alvenaria. Então, essa é uma questão complicada, né? A gente vai discutir a gente está, inclusive, aproveitando aqui a live, convidar as pessoas que estão assistindo e queiram participar do grupo que está discutindo essa norma, estão convidados, é só entrar em contato com a gente, né? E a gente espera amadurecer essa questão. Por outro lado, eu falei no começo, numa das chamadas, que essa é uma questão espinhosa, e porque ninguém gosta muito de tratar sobre durabilidade, né? Você perguntar qual é a durabilidade de uma alvenaria, né? A gente tem, segundo a norma de desempenho, não alvenaria, né? Uma parede, um sistema de vedação interna, eu tenho 20 anos, e externa tem que garantir não. A vida útil do projeto dela são 40 anos, então, assim, a gente começa a se preocupar com uma série de coisas. Então, por exemplo, uma parede externa, eu vou começar a usar apliques, né? Que é muito comum hoje em dia. Então, a gente tem que pensar como é que como é que esse aplique vai ser colocado nessa construção, como é que eu vou fazer essa manutenção, se eu não vou deixar junta nenhuma ali para poder... quer dizer, junta vai ter, né? Mas como eu vou tratar essa junta, como vai ser a manutenção dessa junta, todas essas questões a gente tem que discutir com o cliente, né? E muitas vezes com o arquiteto, né? Porque precisa entender essa composição toda e saber fazer uma relação de custo-benefício, o que é que vale e o que é que não vale para determinadas obras, né? Tudo uma questão de custo, na verdade, né? Manutenção a gente consegue fazer, né? Então, sim, acho que essa... Só para entrar um pouquinho, ajudar a Cíntia um pouquinho, só um item que vai dar muito pano para manga é a permeabilização das paredes. Então, isso isso interfere diretamente na durabilidade do ambiente que você vai estar lá. Então, é uma discussão complicada, é uma das cascas de banana que o Cláudio gosta de jogar na gente, para a gente cair, né? Mas eu acho que ali, no caso, a gente vai ter que ser muito criterioso na hora de falar, de abordar a durabilidade e outros quesitos da norma de desempenho, com muito cuidado, porque dependendo do que se coloca numa norma, você pode comprometer ou pode favorecer um sistema que não necessariamente vai, se você seguir a norma, você vai ou não ter o desempenho. Então, eu acho que demanda um pouco muito de estudo aí, alguma informação extra mais que a gente vai, logicamente, pedir aos universitários ajuda, para trazer essas informações, o EPT e outros órgãos do gênero, porque a gente ainda não tem tanta informação e embasamento para colocar com segurança na norma de execução da alvenaria. Tá? E tem outra coisa, né? É uma banana que precisa ser descascada, né? Precisa, tem a dúvida. A Luciana que eu diga enfrenta uma série de questões, né? E às vezes são produtos extremamente desconhecidos, né? Então, como você fazer para avaliar a durabilidade daquele produto, como estabelecer procedimentos de manutenção, né? Mas quando a gente está tratando de sistemas, vamos dizer, mais consagrados pelo uso, parece incrível, mas tem uma dificuldade grande, né, Cíntia, de falar. Como fazer manutenção exatamente isso. Exatamente isso que eu ia falar. Né? Mas a gente tem que pensar como fazer, como orientar o cliente, como passar a informação, né, para que o construtor coloque lá no seu manual, né? Temos que dar essas orientações, né? Cíntia, acho que o que eu posso dar, viu, Cláudio, sobre isso? Para você de alguém. Viu, Cláudio, um depoimento que eu posso dar sobre isso, porque como o sistema, teoricamente, é um sistema consagrado de alvenaria,
na hora que eu fui executar os ensaios, a gente descobriu um monte de coisa. Né? Eu passei por um processo de falar, mulher consagrado, vai atender, não vai atender. Isso a gente só foi descobrir na hora que a gente foi realmente ensaiar, na hora que a gente foi testar, botar em prática aquilo que todo mundo falava que estava teoricamente consagrado no mercado. Não, isso aí está ok, mas a gente vai descobrir que nem sempre está ok. Às vezes é superior, mas nem sempre. Então, a dificuldade é até descobrir aquilo que a gente faz, porque nem sempre a gente sabe exatamente aquilo que está produzindo, aquilo que está fazendo, está construindo. Só pela cultura, está enraizado na nossa cultura, né? Entra no modo avião, né, Constância? A gente não se preocupa, Isso. né? Mas de vez em quando a gente precisa refletir, né? Precisa escorregar um pouco na casca de banana para refletir um pouco. Ué, fazer uma torta, um doce com a banana, né? O povo aqui online, todo mundo vendo. O Renato quer colocar uma questão, Renato. Uma pergunta aqui do Marcelo Mitidieri para a Cíntia. Cíntia, como projetista, ele pede aí para você colocar um pouquinho das dificuldades aí do teu ponto de vista de projetista, de especificar os produtos quando inseridos num sistema construtivo, aí do ponto de vista da durabilidade, né? Como especificar os produtos quando inseridos no sistema construtivo, falar um pouquinho das dificuldades. As dificuldades são assim, Renato, e pelo sobrenome deve ser seu parente, né, Cláudio? Não é possível que não seja, né? Marcelo, né? Você vê que um joga a casca de banana, a outra vem e empurra, né, Cíntia? Então, mas assim, eu acho que o papel do projetista, sendo bem prático, grande dificuldade é que quando a gente tem as informações, e nisso o Cláudio está coberto de razão, quanto mais tradicional for o sistema, menos informação, por incrível que pareça, a gente tem, né? Você vê que a Luciana falou aí de todos os ensaios que ela está fazendo, sistemas inovadores. Cadê as informações dos sistemas? Não, eu vou me defender, porque está aqui o Constan e a gente tem feito muito ensaio de alvenaria. As pessoas às vezes perguntam assim, para que você está fazendo ensaio de alvenaria? Exatamente para criar dados para cobrir essa lacuna. Então, assim, já tem muita coisa, né? Já tem, Luciana. E aí a gente entra na questão, assim, como projetista, sendo muito prática. A gente tem, quando a gente tem informação, a gente vai ter uma informação de um... E aí isso é um cuidado muito importante também na hora de pegar informação de fabricantes. Os fabricantes estão colocando uma informação de determinados comportamentos para aquela situação específica. E, na verdade, a gente vai ter uma infinidade de possibilidades na hora que você vai projetar na prática, né? Não é exatamente aquela espessura de revestimento que foi testada, não é exatamente aquela altura. Então, assim, você começa a ter outras questões que não são aquela do que está no manual. Então, a gente tem que extrapolar isso daí. Então, eu acho que o papel que a gente tem hoje, primeiro é buscar uma formação, tá? E agora eu estou falando de mim, de minha formação de arquitetura, que apesar de ter até acontecido numa escola de engenharia, né, que eu me formei em São Carlos, a gente ainda tem uma formação muito limitada, da questão de comportamento de materiais. Eu acho que a gente precisa entender como esses materiais se relacionam, entender mesmo dessas inter-relações, né? Então, acho que a gente precisa estudar, voltar a estudar, né, para fazer essa verificação desses requisitos, né, e fazer para poder conseguir fazer uma especificação técnica. Porque, veja, o projetista, na verdade, de uma certa maneira, é o elo de ligação, né? É o elo de ligação da indústria, dos componentes, com a construtora, com a obra, com a edificação. Então, a gente tem que ser capaz de filtrar essas informações, tem que ser capaz de criticar e analisar se é possível ou não é possível usar as informações, o sistema daquele jeito que está proposto. Então, eu acredito que a gente tem que melhorar muito a nossa formação técnica nessa área, né, para poder cumprir esse papel, né, de ser esse elo aí nessa corrente.
Viu, né? Cíntia, eu vou fazer um comentário. E o tipo de profissional que menos procura a gente... Desculpa, Claudio, só rapidinho para completar o que a Cíntia falou. Não, eu queria passar uma pergunta para você, mas tudo bem, comenta. Só comentar. Aqui na indústria, o tipo de profissional que menos busca informação é o projetista. Você vai ver a construtora, o construtor busca muito mais informação dos produtos e dos sistemas do que os projetistas. Eu tenho aqui diariamente indagações dos construtores, das incorporadoras, mas os projetistas mesmo, eu tenho muito pouco projetista indo atrás da informação. São poucos. Olha, posso falar realmente uma proporção de 90 para 10. É incrível então, que não procura, mas tem uma responsabilidade muito grande, né, Constante? Tem uma questão, deixa eu fazer só o seguinte, tem uma questão que o Renato vai colocar para o próprio Constante, ele vai ter 30 segundos para responder, uma pergunta fácil, né? Aí depois nós vamos inserir o Marcos aí no debate com algumas questões também. Renato. Exatamente. Obrigado, Cláudio. A pergunta aqui é para o Constant. Sem dúvida, as PSQs aí ajudam bastante os projetistas e construtores, mas a durabilidade é um requisito não divulgado por muitos fabricantes para os produtos, né, para os seus produtos, principalmente quando incorporados aí aos sistemas. Ele pergunta aqui, o Marcelo pergunta se você teria uma proposição para que a gente possa ter informações confiáveis dessa natureza provenientes dos fabricantes. Basicamente, quando ele não tem, às vezes você não consegue comprovar em ensaio, porque não tem nem ensaio para isso. O Luciano, o Cláudio pode até falar melhor, para fazer um envelhecimento a longo prazo, dependendo do produto, dependendo dos sistemas. Alguns você tem, então aí você sim exige essa comprovação através do ensaio. Quando você não tem, como você avalia isso daí? Se o produto ele tem uma norma. Se esse produto tem uma norma, ele tem que seguir as normas. Então você tem que pedir a comprovação de que aquele produto está numa norma. O PSQ é uma forma e os ensaios de caracterização do produto são outra forma. O PSQ, para ter o PSQ, você precisa dessa caracterização do produto que é feita recorrente nas fábricas, tá? Em cima dos produtos da linha de produção. Então, é um pouco meio nebuloso mesmo, mas é basicamente você avaliar se aquele produto está atendendo às normas de produto dele. O bloco cerâmico a 1570, bloco de concreto 8.000 e não lembro quanto é o número de cabeça agora, talvez a Cíntia aí pode me ajudar, mas eu vou olhando, ele começa atendendo a norma de produto dele, já é um bom indicativo se ele vai atender a durabilidade. É lógico que a norma ela é requisito do ambiente construído, que o sistema faz parte desse ambiente, e o produto faz parte desse sistema, né, do componente. Então, parte disso daí, entender que aquele produto está de acordo. Tá? Eu acho que, não sei se eu consegui ser claro, que às vezes eu dou umas viajadas, mas acho que é basicamente isso. Eu só queria colocar uma coisa. É difícil responder isso. É difícil, mas tem um lado... Eu só queria colocar uma coisa, porque não sei quem está assistindo entende, a gente está muito acostumado aqui, então vocês ficam falando nessa sopa de letrinhas aí, e ficam assim, tem PSQ, não tem PSQ. Então, na verdade, você pode ter um produto que tenha até ensaio de durabilidade e tal, e não está no PSQ, né? O contrário é que não pode acontecer, né? Então, o PSQ é um programa setorial da qualidade, agora vocês me corrijam aí, porque... E a grande vantagem dele é que ele tem que ser testado a cada 3 meses. Então, assim, de uma certa maneira, você está sempre... Não é que você... Se o produto que você quiser usar não tiver um PSQ, ele não está condenado, mas o PSQ exige é um programa que eu acredito que os fabricantes entrem e sejam obrigadas a ficar mantendo aquela qualidade ao longo do tempo, né? Que eles pertencem e não só a responsabilidade do fabricante, na realidade, é produzir e comercializar produtos em conformidade, né? Isso. Ele vai fazer através de programas setoriais da qualidade, de processos de certificação de conformidade, né? Se vai caracterizar os lotes que ele fornece, quer dizer, a forma que ele vai fazer, né? Para o projetista, para o construtor, né? Não é tão fundamental. O fundamental é que ele precisa fornecer
produtos em conformidade. Só para inserir o Marcos aqui na discussão, né? O Marcos ele faz a ponte aí com o cliente, né? Com o usuário da edificação, né? Eu gostaria de ouvir um pouco o Marcos, sempre defendeu aí que a gente tem que ter mais transparência nessa fase de entrega na obra, né? De passar o bastão aí para o cliente, né? Como que a gente pode melhorar esses aspectos, como que pode orientar melhor o cliente em relação aos aspectos de uso, de manutenção, né, de durabilidade, de vida útil, né? E também, Marco, que instrumentos que você pode eventualmente recorrer, né? A gente sabe que você está desenvolvendo um trabalho aí na linha de realidade aumentada, né? Se isso também, de alguma forma, pode contribuir. O Renato depois vai colocar uma outra questão para você também. Tá certo. Olha só, eu convido aí os amigos construtores e incorporadores que estão ouvindo a palestra a ver o debate entre o produtor e o projetista, né? Eu fico quieto, porque essa conversa é ótima para nós construtores, né? Porque depois quem paga a conta nos 5 anos de manutenção é nós, antigamente era a gente. Agora a gente volta e fala, aí, Constantino, tá aqui a conta. Aí, Cíntia, a compatibilização não tá bacana. Então a gente tem que ficar quieto, a gente tem que ouvir porque é muito bacana. Mas brincadeiras à parte, é isso, né? Esse é o advento dessa norma de desempenho, né? Ela é uma norma realmente que, no Brasil, tem aquela conversa de coisa que pega e coisa que não pega. A norma de desempenho já pegou. Ela nivela aí a capacidade executiva, a capacidade técnica das empresas em benefício do consumidor e do produto melhor. Eu acho que esse é realmente o caminho. E respondendo, então, Cláudio, olha, para orientar, como é que vai adequar, informar de forma adequada esse consumidor, esse usuário da edificação, em relação a esse palavrão aí que chama durabilidade? Pô, começa lá, desde a venda, comercialização ou contratação. A construtora, por exemplo, pode falar sobre a sua concepção do seu produto, os seus diferenciais, apresentar os memoriais de acabamento, os níveis de desempenho. Por exemplo, olha, a nossa fachada vai ter manutenção, o custo de manutenção é menor, porque o intervalo de manutenção é maior em função do meu material. Os nossos caixilhos, olha, você vai comprar aqui com a gente, o nosso apartamento, ou a nossa construção, ou a nossa escola, tem um desempenho superior aí de conforto térmico e acústico nos caixilhos, nas portas, nas esquadrias. Na vistoria de entrega, poxa, é praticamente o primeiro contato desse proprietário, do usuário ou do contratante com aquele imóvel. Você tem que dar orientação para ele, porque, olha, não adianta. A gente está comparando a construção, que ainda é muito artesanal, né? Eu vou me propor a comparar a construção, que é muito artesanal, com a indústria automobilística, que é feita numa linha de montagem por robôs. E mesmo assim tem falhas de execução. Imagina a construção. É um serviço artesanal e tem que ser conferido na vistoria de entrega. Será que o usuário sabe fazer a vistoria? Essa é uma questão que a gente pode falar daqui a pouco. A gente também tem que ter foco no manual do proprietário, que o nome é Manual de Uso e Operação da Edificação. Ela tem que atender a 14037, NBR 14037, né? Porque é a partir de requisitos para elaboração e apresentação desses conteúdos do Manual do Proprietário que esse usuário e os seus proponentes vão poder estender o prazo de vida útil aí com interferências quando necessário. E de responsabilidade do usuário, né? Que ele não está incerto na mesa aqui, mas todos nós somos consumidores de construção ou de imóveis, né? Tem que fazer a manutenção de acordo com a 5674, que trata dos requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Sem isso, poxa, é o que eu falei brincando e agora a gente coloca no modo bem sério. Vai vir a conta, porque não vai funcionar direito, vai dar problema de manutenção e com isso a gente vai ter dificuldade aí de perenizar aí uma qualidade, uma tecnologia ao longo dos anos. Cláudio, falando sobre a dissertação, eu não sei se eu prossigo agora, você quer que eu já fale agora, falo nas perguntas, porque acho que é uma pergunta que dá para falar sobre ela, viu? Abordar rapidamente, né, se a realidade aumentada pode ajudar nesse processo, né, de entrega da obra, de orientação ao usuário, né, como que esse processo pode ajudar, né? E depois a gente passa para o Renato, que ele tem uma outra questão para você, tem uma outra questão para a Luciana também. Então, olha só, obrigado. Olha só, eu como profissional, atuo nesse mercado já faz 25 anos, nós percebemos que existia uma oportunidade de melhorar o processo de vistoria de entrega de obra. Mas, por outro lado, não dava para avançar sozinho enquanto pessoa.
o que eu pensei? Pô, eu vou voltar para a sala de aula, vou ter que aprender mais. E no mestrado, a gente tem acesso ao método científico, de como fazer as pesquisas e como evoluir. Por exemplo, no mestrado, na nossa pesquisa, a gente descobriu que, por exemplo, durante as vistorias do pessoal pesquisado, 89% do pessoal pesquisado, que envolve construtora e incorporadora, sequer menciona os itens relacionados à NBR 15575, que é a norma de desempenho, no momento da vistoria. Ou seja, a norma sequer é citada no momento da vistoria. E outra questão também, que a gente colocou na pesquisa, que compõe a dissertação, que os clientes, em sua maioria, não sabem verificar o que tem que ser visto no dia da vistoria. Isso daí compõe 67%, é a opinião de 67% daqueles pesquisados. Então, a gente tinha essa questão, como melhorar o processo de vistoria, de entrega, que é ali que condensa todos esses cuidados falados pela Luciana, pelo Costan e pela Cíntia. E daí, aliado a essa problemática, essa necessidade, essa oportunidade, a gente tem hoje todo mundo aí nos bolsos esses equipamentos aí com grande capacidade de processamento, que são os smartphones, né? Que o grande pulo do gato é você usar ali seus próprios dedos ali na tela touch, né? Para ter acesso e processar e fazer as coisas, né? E aí, com essa capacidade de processamento, que evolui e dá saltos de tempos em tempos, a realidade aumentada vem o quê? Ela vem a suprir, ela pode suprir de conhecimento técnico quem vai entregar e quem vai receber a edificação, porque pode conter informação de incorporação e de construção que muitas vezes são deixadas de lado, né? Eu até comento, eu tenho algumas construtoras que colocam um videozinho para os clientes assistirem antes da vistoria. A realidade aumentada não, ela propõe justamente empoderar, dar informação para essa pessoa que não teve conhecimento técnico para receber essa unidade, né? E falando um pouco da realidade aumentada muito rapidamente, é uma tecnologia diferente da realidade virtual. É uma tecnologia onde elementos virtuais com informações e imagens, previamente alimentadas de bancos de dados, podem ser mescladas aos ambientes reais, de modo online. A realidade virtual é o que a gente está acostumado a ver em Revit, AutoCAD, que são aquelas simulações. Com isso, então, a partir de dados do BIM, produzidos do BIM ou de memoriais, ou informações de incorporação e construção, essas imagens podem saltar na tela do smartphone ou de um tablet, que seja, a partir desse processamento da localização do usuário, por exemplo, por GPS, ou por identificação do próprio elemento que está sendo inspecionado, por exemplo, um grupo gerador, uma parede, uma esquadria, e por nuvem de pontos pode ser interpretado esse elemento, e essas informações vêm, olha, o que você tem que olhar nesse item, nessa parede, quais são as informações de desempenho, os níveis de desempenho, quais as interferências que você vai ter que fazer nessa esquadria para continuar em ordem. Então, você faz uma ligação. O mote da dissertação é uma ligação entre os itens de projeto, da norma de desempenho e de manutenção futura também relacionados aos componentes e às edificações, Cláudio. Ok. O Renato acho que tem uma questão para colocar para você também, né? E depois uma questão para a Luciana. Exatamente. Como a gente está indo, a gente está um pouquinho de tempo um pouquinho apertado, eu pedi para o Marcos responder rapidinho essa questão, para dar, inclusive, tempo para a Luciana responder a questão seguinte. Marcos, a pergunta é do Newton Ferreira. Ele pede para você comentar um pouquinho, estando aí do lado do consultor incorporador, como você avalia o conhecimento por parte do consumidor definitivo do produto imobiliário residencial a respeito da cultura de garantia e manutenção e da NBR 15575, né, a norma de desempenho para os usuários finais. Bacana. Ô, Newton, muito legal a sua questão. Isso é o que me levou a fazer um mestrado, tá certo? Então, eu me identifico muito com essa questão e procurar ajuda no IPT. Rapidamente, eu comentei, 66,7% das pessoas não sabem o que tem que olhar no dia da vistoria, e 88,9% dos clientes não têm noção da norma de desempenho. Ou seja, se não tem noção da norma de desempenho, são questões relacionadas à manutenção e à durabilidade, tá certo? Então, o que pode ser feito, por exemplo, é facilitar esse entrosamento, essa relação. Nós, por exemplo, estamos propondo utilizar a realidade aumentada para facilitar a vida desse usuário, porque a gente sabe muito bem que muitas vezes você pega o manual ou as informações, coloca numa gaveta e nunca mais vai ver. Ou no dia da vistoria você tem que trazer um monte de projeto, um monte de memorial. Não, com a realidade aumentada você vai apontar seu celular para um determinado elemento, vai saltar ali a imagem na tua tela com período de garantia, as informações de manutenção e de durabilidade. Rapidamente, eu acho que isso
É mais ou menos por aí o caminho. Obrigado, Marcos. Lembrando aí, a gente tem uma última pergunta aqui para a Luciana. Luciana, a pergunta do Antônio Gonçalves a respeito aí, falando da prática aí, do mundo prático, né? Ele pergunta sobre se está sendo colocado em prática aí a questão de, para liberar o ABITSE, a exigência da edificação, a exigência do plano de manutenção. Na verdade, eu pulei a última, eu não ouvi, viu, Renato? Deu uma interferência aqui. Agora, consegue me ver agora? Ele perguntou se para liberar o ABITSE... Para a liberação do ABITSE, exatamente. Se está sendo colocado em prática para a liberação do ABITSE a exigência, se exige o plano de manutenção do usuário. Olha, o Marcos pode me ajudar, mas até onde eu sei, não tem, os órgãos que veem isso não tem nada a ver um com o outro. Então, assim, quem libera o ABITSE normalmente é a prefeitura, e ela olha, na verdade, a conformidade do projeto aprovado na prefeitura com o que foi executado. E aí não é atribuição desse setor, da prefeitura, até onde eu sei, olhar a questão do plano de manutenção. Agora, é uma responsabilidade, sim, do usuário olhar se, quando ele vai comprar, adquirir um imóvel, alugar, se existe um manual do proprietário que oriente a essas manutenções. O Marcos falou uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não falou, mas que é um conceito também importante, que envolve a questão de durabilidade, que é o custo global. A gente não pode mais projetar, e aí eu vou falar para a Cíntia, pensando só no custo aqui e agora, no custo da execução. A gente tem que sim projetar pensando no custo de manutenção. E isso vai ser uma realidade, eu acredito, muito futura para a gente. Essas PPPs estão introduzindo essa questão da gestão da manutenção nos contratos, e a gente tem um monte de habitação social que quem vai fazer a manutenção delas, né? Então, é isso. Ok, obrigado, Luciana. Bom, a gente está realmente com o tempo um pouco apertado aqui, mas eu já vou partindo aqui para o encerramento do nosso evento. Vou dar uns minutinhos aí para vocês se despedirem. Queria começar agradecendo a participação de todos vocês e começar agradecendo a participação do Cláudio por ter feito a mediação desse evento. Cláudio, obrigado mais uma vez em nome do portal AC Web. Muito obrigado pela sua participação. Ok, Renato, obrigado. Obrigado a todos, parabéns a todos, né? O tempo é escasso, né? Ele é pequeno, mas eu acho que o importante aqui é a gente realmente estar sempre mantendo acesa aí a chama, né, dessa discussão, né? É um problema realmente sério, importante, tem implicações, inclusive, nas questões de sustentabilidade ambiental, né? Porque durabilidade está diretamente relacionada, né? E a gente vê que tem que ser um esforço conjunto de todos, né, Renato? Desde lá do fabricante, né, até o usuário final, passando pelo projetista, pelo construtor, pelas áreas aí de apoio tecnológico, né? Tem que haver um esforço conjunto. E a gente ainda trabalha aí com um volume muito grande de habitações no país, né? Onde a manutenção é muito precária, né? As pessoas ainda dispõem de poucos recursos para fazer a manutenção, já não é um hábito, né? Ainda dispõem de poucos recursos. Então, além de considerar esses aspectos todos nos nossos edifícios, nossas edificações, ainda temos que lidar com essas questões aí de ordem social também, junto com as questões de ordem técnica. Obrigado, abraço em todos, obrigado a todos os participantes. Obrigado, Cláudio. Cláudio, que é pesquisador do IPT, assim como a Luciana. Luciana, também em nome do portal AC Web, mais uma vez, obrigado pela participação. A segunda vez esse mês. Obrigado pela participação no segundo evento desse mês. Obrigada, agradeço bastante. E acho que a gente está fazendo um papel importante, né, de colocar isso na pauta de discussão. Que tenhamos outras, né? Muito obrigado, Luciana. Luciana do IPT. A Cíntia Cambem. Cíntia,
mais uma vez, muito obrigado pela sua participação também, em nome do portal AEC Web. Renato, obrigada a você pelo convite e ao Cláudio pela mediação. E eu acho que foi interessante ouvir, eu fiquei até emocionada agora no finalzinho com a fala do Marcos. Não, com a fala do Marcos, porque no final das contas, a gente não foi objeto dessa live aqui agora, mas a gente, em paralelo, está passando por outra revolução na nossa área, que são as modelagens de projeto, né, que é o BIM, né? E quando começou essa história do BIM recentemente, não, essa história do BIM já tem algum tempo no Brasil, né? Mas desde a norma, quando a norma de desempenho entrou em vigor e a gente fazendo protótipos de protótipos com modelagem e tal, eu falava assim, nossa, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Porque quando você modela, ao contrário, muita gente acha, o BIM não é fazer o 3D do projeto. BIM é você fazer realmente o protótipo da obra, né? Então você tem que colocar a informação naquele modelo. E aí o Marcos está com essa história de realidade aumentada, tal, para poder depois fazer a manutenção. Então, aquele ciclo inicial lindo que qualquer apresentação de BIM fala, né, e você vai lá do estudo de viabilidade, né, projeto, obra, manutenção, e vira aquela coisa linda, de repente está começando a se tornar realidade. Eu acho muito legal, a gente está engatinhando nisso também, né, mas as tecnologias estão todas aí, a gente tem uma dificuldade de colocar elas em prática, né, mas está todo mundo andando. Né? Por exemplo, a Cerâmica City está andando, muitos fabricantes de componentes, não só de alvenaria, drywall, instalações hidráulicas, elétricas, isso está acontecendo. A gente ainda não está bom, tá? Tem um monte de pênalti sendo dado, mas a gente está caminhando. E é legal ver o ciclo, não só da obra, né, da construtora, como o Marcos está falando aí, como construtor, mas do incorporador, e que a Luciana está falando aí, tem a manutenção. É verdade. Se as informações que tiver nesse modelo estiverem muito bem colocadas, a gente vai ajudar toda essa cadeia aí, que não é só o projeto, a construção e o usuário, chegando lá, aquele ciclo termina na demolição, né? Então, achei muito legal. Fiquei muito feliz porque a gente está evoluindo. Muito obrigado, Cíntia. Constant, muito obrigado pela sua participação também, em nome do portal AEC Web. Vou agradecer de novo. Acho que eu vou ficar agradecendo a noite inteira, mas tudo bem. Não só também o convite, estar aqui junto com vocês. O Marcos é a primeira vez que a gente faz um evento junto, mas as outras pessoas já fiz bastante. Eu sempre gostei, obrigado. Em nome da Nicer, queria agradecer, em nome da Cerâmica City também, e avisar com relação ao PSQ, se você tiver alguma dúvida e quiser saber um fornecedor de produto cerâmico, seja de bloco ou telha da sua região, dá uma pesquisadinha lá no site da Nicer que você vai achar. Eu acho que vale um comentário aqui, que às vezes, independentemente se for bloco, telha, se for tubo de conexão, se for conduíte, às vezes o fornecedor ele tem o PSQ, mas ele tem o PSQ do produto e não de todos os produtos dele. Então ele fala, eu tenho PSQ. Então uma coisa que é importante para a gente avaliar, tanto o projetista quanto o construtor, é se aquele produto que você está comprando do fornecedor tem o PSQ, ou tem as características, como o Cláudio falou, às vezes ele não precisa ter o PSQ, mas ele consegue atender as normas daquele produto. Então, às vezes o produtor, o fornecedor, ele tem só de um produto, e não da linha de produto dele. Ele fala, eu tenho PSQ. E você vai lá e compra de um produto que não tem PSQ e não tem as características. Então, vale o alerta aí para o pessoal, na hora de for olhar se o produto que você vai estar utilizando tem o PSQ e tem as características de norma necessária em norma, tá? Se alguém quiser dar um pulinho só lá no site da Cerâmica City, consegue baixar o nosso manual de desempenho, dá uma olhadinha também, fica à vontade, e estamos deixando à disposição para quem quiser entrar em contato aqui com a Cerâmica City, tá? Que nem cidade em inglês, CITY, tá? Então, vou deixar aqui o convite para todo mundo vir conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também, tá? Deixar um abraço aí
Cláudio, para a Lu, para o Marcos, para a Cintia, para o Renato aí, para todo mundo que estiver ouvindo. Um abração e qualquer coisa também. Obrigado, Constantino. Marcos, muito obrigado também em nome do portal AS Web. Você sabe que eu fico pensando, na minha carreira, principalmente naquela fase que a gente estava mais tocando obra, hoje a gente mais administra, né? Que a gente se comporta meio como um pastor, tem que pregar a palavra, né? Pregar a palavra. Mas qual a palavra a gente tem que pregar? Na dúvida, prega a norma de desempenho que vai dar certo, né? Porque é uma norma muito aberta que quer resultado, não se coloca componente. E Cíntia, então eu vou te dar mais informação. Olha, sobre essa questão do ciclo, né? Veja bem, hoje os construtores, projetistas, mais os projetistas, têm softwares caríssimos, computadores potentes, servidores tal, gera uma série de informações tal. Antigamente gravava um DVD, um CD, entregava na obra e, né, ficava por isso mesmo. Hoje não precisa de papel. A gente tem, em compensação, o usuário não vai comprar uma licença de um Revit, do AutoCAD, ou vai comprar um computador muito potente, mas ele tem o celular. Então, com o celular, essas informações que ficavam alimentadas, ficavam guardadas e arquivadas pelo projetista ou pelo fabricante, estão à disposição do usuário final a um toque. Isso que eu acho que é o grande pulo do gato, né? Parar de colocar as coisas, arquivar. Isso daí foi gerado informação, vamos utilizar. Bom, com isso eu agradeço também. É uma satisfação me alinhar aí pessoas tão destacadas, cada um em sua área. Desejar saúde a todos aí nesse momento de pandemia. Só comentar rapidamente, eu estou aqui sem máscara, mas eu estou num ambiente controlado, no local de trabalho. Nós somos um grupo de empresas que acredita fortemente na engenharia, por isso a gente se alinha muito com esse evento. Eu e os demais profissionais da empresa, por esse motivo, estamos à disposição de vocês para esse tema ou qualquer outro que a gente puder vir a ser útil. Tá bom? Obrigado especial, Renato, aí, pela organização também. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, obrigado a todos os nossos convidados. Obrigado também aos participantes que nos acompanharam até aqui. A gente vai soltar agora uma enquete e a gente pede para vocês avaliarem aí o conteúdo do evento. E eu me despeço de vocês, mais uma vez, agradecendo aqui em nome do portal AS Web. E a gente volta nas nossas próximas lives, fiquem atentos aí. E eu queria também convidá-los também, eu vou colocar para vocês no bate-papo aí para vocês, o link para vocês acessarem a nossa nova sessão IPT Quiz, em que vocês podem ler os artigos técnicos dos pesquisadores do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e logo depois vocês podem testar os seus conhecimentos, porque tem quiz, tem algumas perguntas sobre os artigos. Mais uma vez, em nome do portal AS Web, muito obrigado pela participação de todos, a gente fica por aqui, e a gente se vê nos próximos eventos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada, Renata. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.